Eu não sei vocês, mas na minha opinião, existem alguns livros que combinam muito mais com o inverno do que com qualquer outra estação do ano. E é sobre esses livros que eu quero conversar hoje. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, o inverno já tá lá pela metade, daqui a pouco já terminou. Também sei que o inverno aqui no Brasil tá sendo um pouquinho atípico, nem sempre tá fazendo muito frio, mas eu não podia passar a oportunidade de fazer um dos vídeos que eu mais gosto, e tem outras edições dele aqui no canal, que é um vídeo com leituras que eu acho que são perfeitas para a estação inverno. São livros atmosféricos que falam de frio, falam de neblina, e eu tenho certeza que todos eles são perfeitos para ler durante a noite com uma xícara de chá. Ou um cafezinho, se você for do tipo que não se importa de tomar um café antes de dormir. Vamos para as indicações então. Eu quero começar indicando para vocês um livro que eu li esse ano, é um livro recente, e foi uma leitura espetacular, gostei muito. E todo esse livro é ambientado durante o inverno, com nevasca, neve, muito frio, que é o livro Criança 44, do Tom Rob Smith. Esse aqui é uma ficção histórica, ele é um suspense histórico que se passa na União Soviética e de 1953. Esse livro é protagonizado pelo Lev Demidov, que é um agente do governo, e ele é um homem que ele vive para a sua nação, ele vive para o governo, ele acredita em tudo que ele recebe. Para ele não existe nada mais orgulhoso do que viver pelo regime, para o regime. E em determinado momento da sua vida, ele vai se deparar ali com uma série de assassinatos de crianças que estão acontecendo em vários territórios. Existe aqui toda uma questão que envolve política e toda a estrutura social daquele momento, mas o Liev, ele é impedido de investigar esses assassinatos em determinado momento. Isso vai ficar com ele, e mais à frente na história ele vai acabar se colocando nessa investigação, mesmo que de forma indireta, mesmo que isso acabe colocando a própria vida dele em risco. É um suspense muito bem elaborado, muito bem escrito, e é o tipo de livro em que a cada momento, a cada página, você consegue sentir a sensação do frio. É muito frio, é úmido, você sente aquele frio na pele, aquele frio que roupa nenhuma consegue espantar. Foi um livro que eu fui ler ele sem muitas expectativas e terminou sendo um dos favoritos do ano. O próximo livro, que na minha opinião tem tudo a ver com o friozinho, é uma ficção histórica também, que é O Estranha Presença da Sarah Waters. Esse aqui é um dos meus trabalhos favoritos da escritora. Ele é uma ficção histórica que se passa no pós-Segunda Guerra Mundial, no interior da Inglaterra, e ele mistura ali drama, história e um pouco de gótico. Ele vai falar sobre o Dr. Faraday, que é esse médico de família, médico do interior, que ele vai atender uma família que já foi da aristocracia, já foi uma família muito rica, mas essa família nos últimos anos foi perdendo a sua influência, o seu dinheiro, as suas posses, e no momento em que ele reencontra essa família, eles são essa nobreza falida, que vive apenas de aparência e de glórias do passado. Ele acaba se inteirando desses membros da família, se tornando amigo deles, e com o tempo essa família começa a relatar movimentos estranhos dentro dessa mansão, dessa casa gótica. Então tem barulhos, coisas que se arrastam, e o Faraday, como ele é um médico, ele é um cientista, ele tenta de toda forma falar para essas pessoas e convencê-las de que tudo não passa de imaginação. Mas existe um momento em que a atmosfera daquela casa começa a influenciar psicologicamente os membros da família, e o Faraday fica ali no meio daquela questão toda, daquela confusão, sempre tentando ali lutar com o olhar da ciência contra possíveis superstições. Esse é um suspense gótico que ele tem várias interpretações, inclusive sobre o final. É um livro que me deixou muito intrigada, eu fiquei muito curiosa sobre o que estava acontecendo aqui ou não, se era sobrenatural, se não era. E ele também tem um aspecto que particularmente eu gosto muito, que é essa questão do estudo social dessa nobreza falida do pós-guerra, essa nobreza inglesa que vinha de gerações e gerações de proprietários de terra, que achava que nunca encontraria uma decadência, mas nesse momento aqui eles não têm como continuar. Então tudo ao seu redor começa a ruir. E ele é um livro que em vários momentos eles falam sobre a frieza da casa, sobre como ela é úmida, como lá dentro todos eles estão sempre gelados, como as lareiras não dão conta. Tem sempre um frio pairando na propriedade, nas pessoas também. Então, na minha opinião, todo esse clima um pouco gótico da história faz com que ele seja um livro ótimo para ler no inverno. Falando de suspense, um suspense contemporâneo que eu li recentemente
e eu acho que ele tem tudo a ver com o inverno, inclusive várias cenas dele se passam na nevasca. É O Hóspede Noturno, da Heather Goodenkauf. Eu li esse thriller em e-book, por isso eu não tenho aqui uma edição para mostrar para vocês, mas ele fala da Willie, que é uma escritora que ela escreve sobre crimes reais, sobre true crime, e ela está fazendo uma investigação sobre o assassinato de uma família que aconteceu anos antes, e ela resolve ir um pouquinho mais a fundo nessa história e se hospedar na comunidade onde aquela família foi assassinada. Isso acontece porque essa escritora tem uma suspeita de quem ela acha que tenha sido o assassino dessa família, que nunca foi pego, nunca foi preso, e ela tem uma suspeita que ela espera conseguir provar através de sua pesquisa. Mas enquanto ela está ali naquela casa hospedada, durante uma nevasca, ela vai abrir a porta em determinado momento e tem uma criança no meio da neve. Depois disso, o livro entra em uma espiral de muita ação, muita movimentação. É um livro que acontece rapidamente e ele é um daqueles mistérios que tem dois tempos. A gente tem uma narrativa lá no passado que conta a história da família assassinada e uma narrativa no presente que conta a história dessa escritora que está tentando descobrir a verdade. E tem todo esse clima da neve e da nevasca que a personagem está inserido. Então é aquele tipo de livro que quando ela sai da casa, ela pisa na neve, ela cai na neve, ela foge na neve, tudo aquilo te dá aquele sentimento, aquela sensação de que tá tudo frio, que você tá ficando gelado junto com ela. Outro livro sensacional que eu acho que é maravilhoso para ler no inverno, e é um livro que particularmente eu gosto muito, é O Pálido Olho Azul, do Louis Bayard. Esse livro aqui, quando eu li, eu não sabia nada sobre ele. Eu li esse livro antes dele virar filme. Então foi uma surpresa total para mim essa história e o final desse livro. Quem leu o livro, quem só leu o livro e não assistiu o filme, sabe o quanto é chocante você descobrir a verdade no final dessa história. Porque o autor é muito habilidoso em te esconder o que está acontecendo. Esse é um suspense histórico que se passa nos Estados Unidos em 1830. Ele se passa na Academia Militar de West Point e tudo começa a acontecer após o suicídio de um cadete. A questão do suicídio ela não vai ser investigada, mas o que acontece? Quando eles colocam o corpo desse garoto dentro de uma câmara fria, até o que tudo seja preparado, alguém vai roubar o coração dele. E é isso que vai começar uma investigação. Um detetive chamado Landon, que é um detetive aposentado, vai ser chamado para investigar esse roubo misterioso e inusitado, e ele vai ter a ajuda de um outro jovem cadete para resolver um mistério que é ninguém mais, ninguém menos do que Edgar Allan Poe. Pois é, esse livro ele faz essa cruzadinha interessante entre ficção e realidade. Nós temos personagens ficcionais e figuras reais como Poe. E o Landon e o Poe vão ter que trabalhar juntos para investigar esse crime bizarro. E logo depois outras coisas também muito mais bizarras começam a acontecer na academia de West Point. E o clima do livro é de inverno, é de muito frio, os cadetes passam muito frio, tem várias cenas em que eles falam sobre isso, sobre a neve, sobre o frio, sobre o gelo. Então é aquele tipo de livro que, na minha opinião, é ótimo para você se aconchegar ali com uma xícara na mão e ler. Ficção histórica muito bem escrita que eu acho que pode conquistar muitos leitores. Minha opinião, leia o livro antes de assistir o filme que tá lá na Netflix, porque no livro, quando você descobre a verdade, é muito mais impactante. Hoje eu tô muito histórica porque quase todas as dicas que eu dei para vocês são de suspenses históricos, né? E vou dar mais uma dica nesse estilo para vocês, que é o livro O Mistério em Chalk Hill, da Suzanne Goga. A Suzanne é uma escritora alemã e esse livro aqui é um suspense gótico que se passa na Inglaterra de 1890. Ele fala sobre uma preceptora alemã que vai até o interior da Inglaterra para ser preceptora de uma garotinha, filha de uma família muito rica. Mas a pequena Emily, essa menina, ela vive uma vida bem perturbada porque ela tem visões durante a noite. Ela fala sobre coisas que ela vê, sobre o que ela escuta, e isso está preocupando muito a família dela. Acontece que a mãe dessa menina havia se afogado um tempo antes perto da propriedade. E quando essa preceptora começa a fazer perguntas sobre a morte da mãe, para tentar entender por que a menina está tão atormentada, ela descobre que ninguém quer falar sobre o assunto. Então aqui você tem aquele clima de interior da Inglaterra, numa propriedade isolada, uma preceptora com uma criança misteriosa, tem muita neblina, tem um frio, tem aquele clima assim de gótico. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro foi como a autora reconstitui a vida de uma preceptora e ela é muito cuidadosa com os detalhes. Então ela fala sobre os deveres da preceptora, o que ela podia fazer ou não podia fazer, até um dia
impedir a liberdade de uma figura como essa dentro de uma casa. E é uma história que tem todo um clima ali de gótico, de mistério, de segredos de uma mansão antiga. E claro, envolve uma criança que parece ou estar vendo alguma coisa ali naquela propriedade. Então, se você é fã de gótico e gosta de histórias com esse clima, essa aqui é uma dica que eu acho que vale a pena. Eu vou deixar link para todos os livros aqui embaixo no box de descrição para vocês, tá? Para que vocês possam dar uma olhadinha em algum desses livros se vocês se interessaram com mais calma. Não saia desse vídeo sem me indicar um livro que você acha que é perfeito para ler no inverno. Ainda tem um tempinho de inverno pela frente, quem sabe eu consiga ler mais alguma coisa. Obrigada por me acompanharem em mais um vídeo. Beijão e a gente se vê no próximo.